Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, o Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Hoje é comemorado o Dia do Mágico. Guilherme Arana é apresentado na Cidade do Galo. E ainda, no Dia do Mágico, nós recebemos Júlio Razek nos estúdios Gazeta. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa tarde. Começamos esta edição falando de saúde. O daltonismo é uma deficiência ocular que atrapalha ou até impede a pessoa de enxergar as cores. Conheça mais sobre essa doença, quais suas causas e forma de diagnóstico. Daltonismo é uma doença relativamente comum que acomete principalmente homens, que faz com que a pessoa tenha uma deficiência em enxergar algumas tonalidades de cores. Em raríssimos casos, a pessoa enxerga preto e branco apenas, mas o mais comum é uma tonalidade de cor. Normalmente é uma doença genética, a pessoa nasce com essa deficiência. Em alguns casos menos comuns, algumas doenças podem causar, tipo diabetes, esclerose múltipla, uso de algumas drogas, pode acabar levando a doença. Mas o mais comum é o genético, que é o mais comum em homens. O paciente ele acaba descobrindo o daltonismo na infância, quando na escola a professora manda pintar uma árvore e ele pinta a árvore com o tronco e as folhas da mesma cor. Então, ao longo da vida, ele vai percebendo que ele não enxerga as cores tão bem. Algumas tonalidades, ela sente alguma dificuldade em enxergá-las. Então, é comum a pessoa com daltonismo sair, às vezes, com um par de meia marrom e outra verde e não perceber essa diferença. Não existe tratamento realmente eficaz para o daltonismo, porque ela não tem as células que são capazes de enxergar determinada tonalidade. Então, o que acontece algumas vezes, a gente pode passar algumas lentes coloridas para fazer com que a pessoa consiga distinguir as tonalidades de uma forma diferente. Existem alguns tratamentos mostrados na internet que mostram soluções milagrosas para o daltonismo. Se o paciente ele nasce sem um tipo de células na retina, essas células não tem jeito, ele não vai enxergar com elas. E o que os óculos fazem, o tratamento normalmente faz, é justamente conseguir mudar um pouquinho a tonalidade para ele conseguir diferenciá-las. E esses tratamentos que as pessoas falam que botam os óculos e enxergam tudo como uma pessoa normal, isso não existe. Confira agora com Larissa Magalhães a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. No último dia de janeiro, uma massa de ar seco vai ganhar força sobre parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Mas áreas de instabilidade ainda devem influenciar as demais áreas da região sudeste. E tem alerta para temporais no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro e no sul do Rio de Janeiro. Na região de São Pedro da Aldeia e de Belo Horizonte, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade localizada e que deve vir acompanhada de raios e rajadas de vento. A previsão para o norte e áreas do leste de Minas Gerais, para o Espírito Santo e extremo norte do Rio de Janeiro é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Nas demais áreas da região, o sol vai aparecer durante a manhã e vão ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo nesta sexta é de 22, máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Montes Claros, o dia é de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 20 e 30 graus. Em instante, Guilherme Arana é apresentado na Cidade do Galo.